Salve pessoal, eu espero que todos estejam bem em seus lares, tomando as medidas de precaução, mas enquanto o nosso encontro presencial não chega, nós devemos estar tocando a disciplina adiante. E esse método é através da videoaula. Pois bem, o assunto que temos enquanto conteúdo é o atletismo. Antes de entrar no mérito dos aspectos desse conteúdo, eu queria fazer uma ressalva sobre a importância de você acompanhar, se possível, essa videoaula com a apostila, o material teórico, tá? Se não for possível, não há necessidade de você sair de casa para estar fazendo a impressão desse material, porque você pode estar fazendo a leitura dele posteriormente, sem problema nenhum. Mas se puder fazer o acompanhamento com o caderno, para fazer alguma anotação, lembrar alguma coisa que possa se tornar importante durante o período da aula, fiquem à vontade. Bora lá. Bom, uma introdução sobre o que vem a ser o atletismo enquanto origem. A primeira imagem que vem à cabeça quando se fala em atletismo é a corrida, pois, historicamente, o ato de correr acompanha todo o nosso processo da evolução humana. Antes do desenvolvimento da criação de animais, os homens centravam-se na prática da caça e da coleta de alimentos para conseguir sua sobrevivência. Há grandes indícios de que a caça, por necessitar dessa agilidade humana em pegar a presa, tenha sido em parte responsável pelo desenvolvimento dessa corrida. Nesse instante inicial, ele faz uma correlação da modalidade com os aspectos da rotina do homem primitivo, em que tinha muita necessidade de correr, de saltar. Essa ideia fornece certo fundamento para a afirmação bastante comum de que o ótimo desenvolvimento de atletas africanos, especialmente os quenianos em corridas de longa distância, se deve à tradição do seu povo que historicamente faziam caçadas. Alguns vão até mais longe ao afirmar que até o tipo de corpo desses corredores, no caso os africanos, os quenianos especialmente, é resultado dessas antigas atividades caçadoras, cujas habilidades teriam sido transmitidas geneticamente. Outra ligação da evolução humana com o atletismo são as provas de arremesso e de lançamento, pois é sabido que o homem primitivo, além de correr e saltar, ele tinha suas ferramentas que ele foi adaptando, foi desenvolvendo. No caso, ele praticava arremesso e os lançamentos para, no caso, estar efetivando sua caça, algo que via potencializar o seu trabalho. Há indícios de que o homem arremessava pedras e pontas afiadas como recurso nessa caçada. Tratando agora do atletismo enquanto processo histórico. O atletismo é a prática esportiva mais antiga, não à toa ela é conhecida como o esporte base. Por quê? Porque suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade, como eu reforcei no slide anterior: as corridas, lançamentos, saltos e arremessos. Há indícios dessa prática esportiva há 5.000 anos atrás, no Egito e na China Antiga. Mas o esporte se popularizou mesmo na Grécia Antiga, em 776 a.C., ano da primeira Olimpíada da história, que foi realizada na cidade de Olímpia, na qual tem a ilustração no vídeo. Chamada de stadion, no caso se for em inglês, pelos gregos, Córobos foi o vencedor da prova, cujo percurso tinha por volta de 200 metros. Ou seja, o atletismo ele iniciou junto com os Jogos Olímpicos. Claro que não tinha esse nome, era essa prova que se chamava Stadium, no qual o seu percurso tinha por volta de 200 metros. Córobos foi o homem vencedor da primeira prova de atletismo nos Jogos Olímpicos. Continuando a tratar sobre o processo histórico, a corrida era o principal esporte praticado nessa Grécia Antiga, sendo ela a primeira modalidade introduzida nos Jogos Olímpicos. Inicialmente só havia stadium. A questão da nomenclatura, estádio, fica muito a critério de cada um. Apesar de ter surgido na Grécia, é sabido que a nomenclatura ela tem muito da questão do inglês. Então,
essa questão de nomenclatura fica até em segundo plano. Mas com o passar do tempo, outros tipos de corrida foram inseridas nas Olimpíadas. Eu vou citar 4 tipos fora a Stadium. Tínhamos a Jaulus, que era a corrida dupla no estádio em que seu percurso tinha por volta de 384 metros. Tínhamos também a Dólicos, a corrida por volta no estádio que ia de 7 a 24 voltas. Tinha-se também a Opolitódromos, que era a corrida com armamentos e armaduras, no qual tem a ilustração aí embaixo, fica visível a utilização desse material durante as corridas. E tínhamos também, por final, a Lampandedromia, que era a corrida com revezamento entre equipes com uma tocha. Também tem a ilustração abaixo. Essa daí que deu origem à questão do repasse da tocha, que é um cerimonial que até hoje acontece previamente aos jogos e serve como símbolo também para o evento. Falar agora sobre o atletismo na era moderna, ainda enquanto processo histórico. Devido ao seu caráter histórico, o atletismo é sintetizado em uma frase. Essa frase ficou célebre, mas não se tem autoria conhecida. Ela diz o seguinte, abre aspas, os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, nunca sem ele. Fecha aspas. O formato moderno do atletismo teve início na Inglaterra durante o século XIX. Desde então, as competições passaram a ser realizadas em estádios. O atletismo é disputado nos Jogos Olímpicos desde 1896. Detalhe, ele foi iniciado somente na categoria masculina. As mulheres foram inseridas somente depois, no ano de 1928, durante os Jogos de Amsterdã. Embaixo tem a ilustração do que viria a ser a largada dos 100 metros em 1896. Se percebe-se a rusticidade do evento, especialmente quanto à vestimenta dos atletas, que é algo bem distinto do que se percebe na atualidade. Continuando a tratar do atletismo no processo histórico de era moderna, um marco na história do atletismo foi a fundação da Associação Internacional de Federações de Atletismo, a IAAF, em 1912. Essa entidade com sede em Londres estabeleceu as regras internacionais para a prática da modalidade e deu oficialidade às melhores marcas mundiais pelos atletas, no caso, os recordes. Desde então passaram a ser colhidas essas informações. No Brasil, o atletismo consolidou-se somente em 1914, quando a Confederação Brasileira de Desportos, antiga CBD, filiou-se ao IAAF, que é a Federação Internacional. Em 1924, o país participou pela primeira vez no torneio olímpico. No caso, a delegação brasileira participou dos Jogos de Paris. A organização das competições no país está a cargo da Confederação Brasileira de Atletismo, a CEBAT, fundada em 1977. Desde a filiação ao Instituto Internacional, no caso a associação, o atletismo no Brasil se fortaleceu e o país passou a disputar várias competições internacionais, fora os Jogos Olímpicos, pois a modalidade existem mundiais, existem campeonatos sul-americanos. O destaque vai para o primeiro ouro olímpico, conquistado pelo país em 1952, pelo atleta Ademar Ferreira da Silva, na prova de salto triplo durante os Jogos de Helsinki, na Finlândia. Pois bem, depois de abordar a origem, o processo histórico de antiguidade e era moderna, vamos entrar agora no mérito mais técnico da modalidade, da biomecânica da corrida. Inicialmente abordar os aspectos no que correspondem ao desenvolvimento das pernas durante o exercício. Posteriormente a gente vai tratar da função dos braços nessa atividade. A corrida pode ser considerada como um prolongamento natural da caminhada. Esta forma de locomoção humana caracteriza-se pela alternância em uma fase de apoio e uma fase de voo ou aérea em cada passo, na qual o corpo fica sem contato com a superfície de apoio. Esta fase de voo é a que distingue mais prontamente a caminhada da corrida. Existe a distinção. Durante a caminhada, todo momento você está com pelo menos um dos membros tocando no solo.
Durante a corrida não, a gente tem essa fase de voo, entre aspas, é o momento em que você perde o contato com os dois membros, por isso essa distinção entre as duas. Cada passo da corrida consiste de 3 fases: apoio, que é a fase de contato, o impulso e o voo, que também é conhecido como recuperação, essa terceira e última fase. Embora pareça um ato simples, pois todos correm desde pequeno sem que se tenha preocupação de como está correndo, se é o certo ou se é o errado, a corrida tem seus princípios mecânicos base, que quando observamos, contribuem para o melhor desempenho dessa nossa corrida. O padrão bem desenvolvido da corrida é fundamental para a nossa participação bem-sucedida em muitas atividades esportivas. Tratando agora das funções do braço durante a corrida. Os braços na corrida visam, sobretudo, a manutenção do equilíbrio do corpo. Eles são mantidos durante toda a trajetória flexionados na nossa articulação de cotovelo, em um ângulo próximo a 90 graus. A movimentação dos braços é feita lateralmente ao nosso tronco, cruzando ligeiramente o plano frontal, é o que vem à frente, sem ultrapassar consideravelmente o nível dos ombros, quando se vai à frente, no caso acima, tá? Sendo importante manter as mãos e os punhos sempre descontraídos, relaxados, abertos. Musculatura rígida atrapalha a movimentação dessa articulação, no caso comprometendo o desenvolvimento da corrida. Em relação aos movimentos das pernas, os braços são movimentados alternadamente, isto é, quando a nossa perna direita vai para frente, nosso braço esquerdo faz o inverso. Quando nossa perna esquerda vai para frente, nosso braço direito faz o movimento inverso. Portanto, os braços usados são sempre em oposição às pernas. Sempre cabendo reforçar. Membros superiores, durante a corrida, sempre fazem movimentos contrários aos membros inferiores, tá? Mensurando agora os benefícios fisiológicos da corrida. No caso, essa atividade desenvolvida traz quais benefícios? Esses benefícios que serão apontados, eles não serão para o atleta comum. A gente vai tratar do que vem a trazer enquanto benfeitoria para o atleta de elite, o atleta de performance, tá? Primeiro ponto, melhora da atividade cardíaca. Desenvolvimento do volume do coração. O coração é uma musculatura no qual você trabalha, ela vai desenvolvendo, ou seja, ela se torna mais eficaz. Intensificação das possibilidades de absorção de oxigênio, melhora muito a questão da respiração. Multiplicação dos vasos sanguíneos, o que gera a amplificação da irrigação dos seus tecidos. E por último, a diminuição da frequência cardíaca em repouso. Um atleta ele tem uma frequência cardíaca menor que uma pessoa comum estando em repouso. Aqui finalizamos a questão do conteúdo teórico por essa aula, porque nas próximas aulas nós veremos outros aspectos do atletismo. Por enquanto vimos a questão de origem, processo histórico, a questão da funcionalidade dos membros da biomecânica do movimento e, por último, os benefícios fisiológicos da atividade. Finalizado isso, eu peço que vocês respondam as questões referentes a esses assuntos citados, que após isso a gente vai estar fazendo a questão das atividades práticas. Enquanto orientações, eu peço o seguinte, que vocês separem o espaço em seus lares, pode ser o quarto, a sala, o pátio, uma área livre, de 2 metros quadrados, em que nós vamos fazer inicialmente o alongamento, no qual eu peço que vocês mantenham essa postura alongada de 10 segundos em cada gesto. Acabado isso, nós iremos fazer o aquecimento, no qual eu peço que cada movimentação da musculatura vocês executem por 15 segundos para estar aquecendo esse corpo, essa musculatura. E por último, faremos exercícios específicos que sejam voltados para o desenvolvimento da capacidade física e aspectos do atletismo. Durante esse exercício, eu peço que vocês executem durante 1 minuto, dando um intervalo de 20 a 30 segundos entre um exercício e outro. Lembrando que cada atividade vai vir estipulado lá como 2 séries. 2 séries, 1 minuto. Vamos lá.